Irmãos, como eu tenho dito, após 1 ano e meio pregando no Evangelho de Lucas, a gente está terminando. Acredito que mais 3 ou 4 pregações nós vamos acabar todo o Evangelho de Lucas. Foram aproximadamente 130 pregações que a gente fez nesse período. E a gente chegou agora num evento muito importante. O Lucas, a gente está estudando o Evangelho de Lucas, ele já falou da crucificação, ele falou do sepultamento de Jesus, ele falou das mulheres que foram até o sepulcro, encontraram 2 anjos e viram o sepulcro vazio. Ele disse que Pedro e João correram até o sepulcro e também não viram o corpo de Jesus lá, mas até agora ele ainda não falou de nenhuma aparição de Jesus mesmo, de forma concreta. E é isso que ele vai fazer agora. E dá a entender também, se você lê todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que as aparições de Jesus foram muitas e em diversos lugares, em diversos períodos, não apenas num dia só, mas aqui, no dia de hoje, a gente vai pregar que Jesus aparece no dia da ressurreição mesmo, no domingo da ressurreição. Então, no capítulo 24, no versículo 1, diz assim: mas no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, alta madrugada, foram elas, as mulheres, ao túmulo, e lá elas encontram um anjo. A gente já pregou esse texto semana passada. O nosso texto de hoje é a partir do 13. Então leia comigo 13 e 14, depois deixa a Bíblia aberta que a gente vai continuar. 13 diz assim: naquele mesmo dia, que dia? Domingo, está lá no versículo 1. Naquele mesmo dia, 2 deles, 2 de quem? 2 dos discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Então, como eu disse, Lucas até agora não nos mostrou Jesus verdadeiramente ressurreto. Ele apenas falou que Jesus tinha ressuscitado, os anjos falaram, mas agora ele nos fala de 2 discípulos de Jesus. Provavelmente esses discípulos eram de um círculo mais amplo. A gente conhece muitos 12, dos quais Judas o traiu, dos quais Pedro o negou, e outros mais discípulos que a gente conhece, dos 12. Contudo, é evidente que Jesus tinha um grupo muito maior de discípulos. E aqui estão 2 discípulos de Jesus, que até então a gente não sabe o nome, mas que eram da cidade de Emaús e estão indo para lá. E o texto diz que no meio do caminho eles vão conversando sobre tudo o que aconteceu. Provavelmente falavam sobre a crucificação, sobre o sepultamento, falavam sobre as mulheres, sobre os tais anjos que apareceram, mas eles mesmos não criam e não acreditavam em tudo isso que estava acontecendo. Seus pés estavam na estrada da incredulidade. Por que você fala isso, pastor? Porque eles estavam saindo de Jerusalém, aonde deveriam ficar, até que do alto fossem revestidos de poder, e estavam indo embora para sua aldeia. Ou seja, eles desacreditavam totalmente que Jesus pudesse aparecer. Eles já estavam totalmente entregues. A sua esperança já havia batido em retirada, então eles estão indo embora. E vão ali provavelmente cabisbaixos, murmurando, lamentando, tristes com tudo que tinha acontecido, e caminho vão. O texto segue, versículo 15 e 16, diz assim: aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, de repente, imagino eu, esses discípulos ouvem passos atrás deles, escutam passos, e de repente, quando eles percebem um estranho, um intruso, chega do lado e começa a caminhar junto. Contudo, o texto nos diz, não sabemos porquê, que eles estavam com os olhos como que impedidos de o reconhecer. Talvez, queridos, devido à incredulidade, talvez devido ao desânimo, talvez devido à falta de fé que já tinha abatido o coração dos discípulos, talvez porque o próprio Cristo, de forma milagrosa ou miraculosa, o quisesse não aparecer para eles a princípio de instantâneo, ou não queria deixá-los reconhecer a princípio. Lá em Marcos 16, no versículo 12, vai dizer assim: depois disto, manifestou-se em outra forma. E a gente não sabe o que significa outra forma, mas a Bíblia diz que Jesus se manifestou em outra forma.
Então, provavelmente, uma forma na qual os discípulos não conseguiram reconhecê-lo a princípio. Há 2 deles que estavam de caminho para o campo, provavelmente eram os 2 discípulos de Emaús, só que Marcos conta com outras palavras. Mas Marcos diz, olha, ele se manifestou de outra forma. É evidente, não precisaria nem dizer isso aqui, que outras passagens, os discípulos vão reconhecer Jesus assim, de pronto. Então, em alguns momentos, Jesus, pela sua soberania, pela sua boa vontade, não se deixava reconhecer de cara. Não sabemos o porquê dessa tentativa de Jesus, dessa atitude de Jesus. Nós sabemos que isso aconteceu. Quer ver outros exemplos? Mateus capítulo 28, versículo 17. Você percebe que Jesus está no meio deles. O título diz assim, Jesus aparece aos discípulos na Galileia. E aí diz assim, e quando o viram, o adoraram. Então os que o viram, adoraram Jesus e reconheceram que era ele. Mas o texto segue e diz assim, mas alguns duvidaram. Então não eram todos que, ao primeiro encontro com Jesus, reconheciam que ele era, ou criam verdadeiramente que era ele. Alguns ainda tinham certas dúvidas de que poderia ser ele ou não. João, capítulo 20, versículo 14, vai dizer assim, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Aqui é Jesus aparecendo a Maria Madalena. O texto segue em João, capítulo 21, versículo 4, diz assim, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Viu? Jesus também ia à praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Ou seja, mais uma vez percebemos aqui que em algumas ocasiões, sim, os discípulos não reconheceram de cara que era Jesus, e é o que está acontecendo aqui. E aí, eu quero voltar ao início. Eu falei que talvez os discípulos não reconheceram Jesus por causa da incredulidade. E aí eu quero supor que essa possa ter sido o maior motivo, e quero dizer, queridos, que às vezes nós somos assim também. Às vezes nós caminhamos como se Jesus não existisse. Às vezes nós caminhamos na vida como se Jesus estivesse morto. Às vezes nós caminhamos como se Jesus estivesse muito distante. Contudo, ele está andando do nosso lado como estava andando nos discípulos de Emaús. E a gente pouco percebe. Às vezes a gente caminha pela vida vencido, derrotado, desanimado, entregue para aquilo que a vida nos propõe. Contudo, a gente esquece que a morte não teve a última palavra na vida de Jesus. E não tem a última palavra na nossa vida. A gente esquece que as circunstâncias, que as maldades desse mundo não têm poder sobre a nossa vida. O poder sobre a nossa vida vem unicamente do Senhor Jesus. Mas às vezes nós caminhamos como esses discípulos. E acontece que com o tempo, tanto descrédito, tanto desânimo, tanta descrença, tanta incredulidade, tanta tristeza, faz com que Jesus caminhe ao nosso lado e a gente não perceba. Faz com que Jesus fale domingo após domingo comigo, contigo, e a gente não escute. Então, queridos, cuidado com isso. Eram 2 discípulos, não eram 2 qualquer. 2 discípulos. Jesus está do lado e eles não reconhecem. Ah, pastor, pode ter sido Jesus que não quis aparecer de propósito. Pode, mas também pode ter sido a postura deles, que eles estavam para com Cristo. Então, meu irmão, tome cuidado com isso. Reveja como você tem andado, reveja como você tem lidado com Cristo. Se pergunte como você tem vivido de segunda a sexta. Você tem vivido uma vida triste, derrotada, desanimada, se você já entregou os pontos, se a morte, a doença, o desemprego, se o problema fala mais alto na sua vida do que Jesus. Porque era isso que a gente está vendo aqui. O problema está falando mais alto que Cristo. E ainda que Jesus estivesse do lado deles, não consegue perceber quem é. Vamos continuar? Versículo 17. Então, lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Jesus agora faz uso de algo que ele fez muito durante o seu ministério. Jesus, quando queria puxar uma pergunta, quando queria puxar a conversa, ele sempre lançava uma pergunta. É claro que Jesus não pergunta, o que vocês estão conversando? Porque ele não sabia, Jesus sabia de tudo. Mas ele faz essa pergunta justamente para jogar o início da conversa, justamente para provocar neles o interesse e permitir entrar na conversa. Então Jesus diz, olha, o que está preocupando vocês à medida que vocês caminham? E o texto é muito engraçado, que o texto diz que eles param. Eles estão caminhando, conversando, Jesus cola do lado e diz, o que está entristecendo o coração de vocês? O que é que vocês estão conversando à medida que vocês vão caminhando? Eles param
e o semblante deles é de pessoas entristecidas. É como se eles estivessem dizendo, está de brincadeira, não é? Está de brincadeira. É como se eles estivessem mesmo, tipo assim, se chateados. Poxa, a gente está aqui triste, lamentando, reclamando, chorando, murmurando, e vem esse camarada perguntar o que é. Pô, está de brincadeira, não é possível, esse camarada não tem o que fazer. Eu imagino eles parando e abrindo os braços, tipo assim, fala sério, Jesus, fala sério, quem é você para se meter na nossa conversa, além de tudo fazer uma pergunta ridícula, e eles vão demonstrar que essa pergunta era ridícula, mas Jesus acabou de dar a oportunidade deles abrir o coração e desabafar. Eles estavam precisando desabafar, estavam entre eles murmurando, e Jesus chega e lança aquilo que eles precisavam para abrir o coração e falar, e eles vão começar a falar. Versículo 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, e ele vai responder com uma outra pergunta: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Cleopas diz, olha, não é possível que você seja tão ignorante, não é possível que você seja tão alienado, que você seja o único, ou seja, dando a entender que a morte de Jesus foi um fato tão grande, que toda Jerusalém sabia o que aconteceu. Aí Cleopas diz, pô, você é o único que esteve em Jerusalém, que está vindo de lá junto com a gente, e não sabe o que aconteceu? Não é possível que você não sabe o que aconteceu. O mundo todo sabe o que aconteceu. Então ele responde Jesus com uma contra-pergunta. E aí Jesus malandramente vai fazer outra pergunta. Vamos ler? 19 e 20. Ele lhes perguntou, quais? Jesus também tem senso de humor, não é verdade? E explicar o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então agora, com mais uma pergunta, Jesus, de forma, como eu disse, até bem engraçada, porque ele sabia, ele era o próprio Cristo que tinha sofrido tudo aquilo, então Jesus tem senso de humor, mas ele diz, quais? Conta aí para mim o que aconteceu. E eles começam a dizer, e é legal que eles partem do princípio, sim, que esse camarada, esse intruso, não sabia de nada. Tanto é que eles não falam assim, olha, a gente está falando de Jesus, simplesmente, porque Jesus era um nome comum, então poderia ser qualquer um. Eles dizem, nós estamos falando de Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, que tinha poder, que fazia sinais, prodígios e milagres. Contudo, os nossos sacerdotes, os nossos líderes religiosos mandaram matá-lo, crucificá-lo e sepultá-lo. Então é disso que eles estão falando. Então eles explicam ponto a ponto para Jesus e ainda colocam a culpa no seu devido lugar. Dizem, olha, a culpa é dos sacerdotes. Eles se levantaram contra ele. Os soldados romanos tiveram culpa, Pilatos e Herodes também. Mas a maior culpa aqui foi dos próprios sacerdotes, porque como homens da lei judaica, deveriam ter reconhecido Jesus e o adorado, e não mandado matá-lo, como fizeram, não conspirado contra ele. Então eles contam passo a passo o que aconteceu com Jesus, e era o que Jesus queria. Jesus queria que eles abrissem o coração e colocassem para fora aquilo que estava acontecendo. Então, diante desse relatório de quem era Jesus e do que tinha acontecido, a conversa continua, e o versículo 21 diz assim, ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Provavelmente, a interpretação que a gente pode tirar aqui desse texto, seria como se eles estivessem dizendo assim, olha, nós esperávamos que ele seria o Messias, que viria no cavalo branco, que ajuntaria um grande exército, que colocaria Roma para correr, que nos livraria debaixo do jugo de Roma, que faria de Israel uma grande nação poderosa de novo, que nós reinaríamos e seríamos um novo povo de novo, que manda e que é referência para a humanidade. Era isso que a gente esperava. Aí eles colocam, contudo, já é o terceiro dia e nada aconteceu. Por isso que a gente está indo embora. É o terceiro dia, a gente até tinha uma pontinha de esperança, mas domingo já de manhã, 3 dias, já deve estar fedendo. 3 dias. Já deve estar em decomposição. 3 dias, a gente já não tem mais o que fazer, então a gente está indo embora. A pequena luz de esperança que havia no nosso coração já se apagou.
pequeno fio que a gente tinha e estava se segurando nele já se arrebentou. A gente não espera mais nada dele. Bem que ele falou, mas nada aconteceu. E eles seguem no relato, quer ver? Versículo 22 vai dizer assim: é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos, aqui a gente sabe pela pregação de semana passada, que foi Pedro e João, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então eles continuam agora e dizem assim: olha, a nossa esperança se foi. Contudo, chegam as mulheres lá meio doidas, que foram no túmulo e falaram que ele está vivo. Viram 2 anjos e tudo. Tiveram 2 dos nossos também, Pedro e João, que correram até lá. O túmulo estava vazio, mas não viram Jesus, então a gente não acredita. Não acredita no que as mulheres falaram, a gente não acredita no que os anjos falaram, a gente não acredita no que Pedro e João viram, até porque nem eles mesmos estavam acreditando. Ou seja, ainda que a gente tenha esse monte de evidência, ainda que Jesus tenha profetizado tantas vezes que ele ia morrer e ressuscitar, a gente não acredita, porque os nossos olhos estão embaçados, porque o nosso coração está endurecido, porque a nossa fé já está indo embora, porque a gente escuta mais o mundo do que as palavras de Deus, porque a gente atenta mais para as circunstâncias do que para aquilo que Deus nos prometeu, porque a gente leva mais em conta aquilo que o nosso vizinho, o nosso familiar, o nosso parente, ou seja lá quem for, diz do que aquilo que Deus diz, porque a gente olha mais com os olhos da carne do que com os olhos da fé, porque a gente está mais preocupado com aqui agora do que com o porém ou com o porvir, com a eternidade. Então eles dizem: olha, as mulheres falaram, disseram que viram anjo, o túmulo está vazio, mas a gente não está levando muita fé nisso não. E aí você percebe que realmente a cruz, até esse momento, ela tinha destroçado a esperança desses homens e dessas mulheres. E o túmulo havia soterrado a esperança e as profecias que esses homens e essas mulheres receberam. Eu acho que nunca aconteceu na história da vida da igreja um grupo, uma união feminina e uma união de homens tão abençoadas, tão privilegiadas, porque andaram com Jesus, estiveram com Jesus, contudo tão desanimados como esse, tão descrentes como esse, tão incrédulos como esse. Então, a gente estava brincando sobre a união de homens aí, Serginho. Essa união de homens aqui dos 12 está brava. Essa união feminina também está brava. Eram privilegiados, andaram, ouviram, viram milagres, viram profecias, viram cura, ouviram o que ele dizia. Outra coisa, eles tinham Jesus a todo momento, revelando o Antigo Testamento, e ainda assim não acreditavam. De um lado você vê Pedro super corajoso em alguns momentos, mas em outros momentos totalmente acovardado e medroso. Você vê as mulheres totalmente corajosas de arriscarem a sua vida por Jesus, contudo, elas ainda não acreditavam naquilo que os anjos haviam dito para elas totalmente, talvez porque foram desacreditadas pelos próprios apóstolos. Você vê João, o discípulo que diz que era amado, o discípulo dos mais achegados de Jesus, desacreditado da ressurreição. Você vê 2 discípulos andando ao lado de Jesus e não percebem quem é o seu Senhor. Então, queridos, o negócio estava ruim aqui. Mas vamos seguir. Versículo 25 e 26 diz assim: então lhes disse Jesus: ó nécios, ou ignorantes, e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Então Jesus agora dá um puxão de orelha duro e faz uma outra pergunta. Jesus diz: olha, como vocês são ignorantes e como vocês são demorados para crer de todo o coração. Como pode? Vocês são muito rápidos para desacreditar e demorados para acreditar. Vocês acreditam em qualquer bobagem que falam para vocês. Não é assim que o povo de Deus é hoje em dia? Vocês acreditam em qualquer mentira que qualquer pastor fala. Mas na minha palavra vocês são tardos. Vocês demoram. Vocês são ignorantes, vocês são nécios. Vocês são neófitos. E aí, o texto diz que Jesus diz: como que vocês não acreditam no que os profetas disseram? Todos os profetas falaram sobre mim.
Todos os profetas pregaram sobre mim. E aí Jesus diz, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória. Ou seja, o judeu tinha a mania de ler o Antigo Testamento e ver só a glória do Messias. Mas não percebia que para que ele alcançasse aquela glória, ele haveria de padecer primeiro e ir à cruz. Então Jesus diz, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Ou seja, a glória de Cristo está extremamente alinhada ou interligada com a cruz e o sofrimento por mim e por você, para pagar pelo menos pelo seu pecado. Então Jesus diz, olha, não há justificativa para essa incredulidade. Vocês são nécios. Vocês merecem um puxão de orelha. Vocês conhecem o Antigo Testamento, vocês são todos judeus, na grande maioria. Vocês andaram comigo. Eu cansei de interpretar o Antigo Testamento para vocês. Cansei de citar o Antigo Testamento, o que está acontecendo? Então Jesus diz, olha, não dá. Vocês merecem um puxão de orelha porque é lamentável. E aí, eu queria chamar a atenção da igreja também para isso um pouco. A gente tem vivido um período onde a maioria do povo de Deus tem sido literalmente ignorante da Bíblia. Ignorante. Eu sei que às vezes isso é repetitivo, o que eu vou falar, e às vezes para mim sou até um pouco, parece que eu estou sendo até inútil, parece que eu estou falando e não gera resultados. Mas, meus irmãos, se você não tiver um compromisso diário de ler, nem que seja um capítulo, pelo menos, da Bíblia, ler um trecho, pelo menos, do que o seu Senhor disse por dia, irmão, você vai ser nécio, você vai ser um ignorante, você rapidamente vai dar ouvidos ao mundo, você rapidamente vai se sentir entristecido, abatido, desacreditado, você rapidamente vai parar de ouvir a voz do Espírito e vai ouvir a voz do mundo. Não tem mágica, não tem fórmula mágica, não tem atalho. Se você não ler, se você não conhecer, se você não se informar, se você não se alimentar da palavra de Deus, vai ser enganado mais cedo ou mais tarde. Vai caminhar no caminho de Emaús, vai caminhar descrente, vai caminhar duvidando, vai caminhar na corda bamba. E só Deus sabe se você vai conseguir se manter muito tempo na corda bamba. Vamos seguir, versículo 27. E começando por Moisés, então Jesus foi lá em Moisés, lá no início, quando Jesus fala Moisés, ou melhor, quando Lucas fala Moisés, ele está falando do Pentateuco. A gente já falou aqui que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, é como se ele dissesse, e começando pelo Pentateuco, explicando Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, explicando o que tem no Antigo Testamento, então começando por Moisés, passando pelos profetas, que a gente sabe que são os profetas maiores e menores, é a história dos profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Jesus pega os discípulos e simplesmente não faz um milagre. Jesus não faz assim, tchanã, sou eu. Jesus não abre a porta da esperança lá do Sérgio Malandro e diz, sou eu. Jesus faz o seguinte, já que vocês são tardos, já que vocês são nécios, já que vocês são ignorantes, o que está faltando em vocês é Bíblia. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a Bíblia. Vocês não precisam de milagre, porque eu já fiz um monte de milagre. Vocês não precisam ver poder, porque eu já demonstrei poder. Vocês não precisam somente me ver, porque vocês andaram comigo durante 3 anos. Vocês precisam de Bíblia. Então, assim, vamos voltar para a Bíblia? E aí Jesus começa a explicar, desde o Antigo Testamento, do início até o fim, tudo aquilo que falava sobre Ele. Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então é como se Jesus estivesse dizendo, olha, a história de Moisés aponta para mim. A história de Isaac, quando ele foi levado para ser sacrificado, aponta para mim. A história da arca de Noé aponta para mim. A história de Abraão aponta para mim. A história de Davi aponta para mim. Todas as histórias dizem a respeito de mim. Eu seria o perfeito de todos eles. Então Jesus está dizendo, olha, vocês precisam de Bíblia. Vocês precisam voltar para a Bíblia. E eu acredito que se Jesus estivesse aqui hoje, ele diria a mesma coisa para a igreja evangélica brasileira. Vocês precisam de Bíblia. Vocês precisam voltar para a Bíblia. As coisas que vocês têm feito não têm nada a ver com o que a Bíblia diz. As coisas que vocês têm acreditado, as coisas que vocês têm buscado domingo após domingo na igreja, a maneira como vocês têm vivido de segunda a segunda, não é o que a Bíblia diz. Vocês têm que voltar para a Bíblia. Eu preciso ensinar vocês de novo tudo aquilo que a Bíblia diz acerca de mim. Acho que se Jesus pudesse hoje fazer um tour pelas igrejas evangélicas, ele diria exatamente isso. Voltem para a Bíblia. Vocês perderam.
Voltem para aquilo que eu disse. Parem de ouvir cegamente, não que vocês não devam ouvir, claro que vocês devem ouvir o pastor, mas parem de ouvir cegamente o pastor e ouçam o verdadeiro pastor, sou eu. Ouçam aquilo que o pastor diz e vão à Bíblia para ver se é verdade. Não esperem migalhas cair da mesa. Vão até a mesa do banquete e comam com ele. Se alimentem da palavra dele. É como se ele estivesse dizendo isso. Parem de ouvir esse monte de bobagem que vocês escutam. Parem de dar crédito para esse monte de charlatão. E escutem o que eu tenho para falar para vocês. Escutem o que eu tenho para dizer para vocês. Escutem o que eu tenho para dizer sobre vocês. Cantamos aqui, ele nos amou a ponto de morrer na cruz. É fato. Falamos aqui domingo após domingo, somos pecadores. Somos pecadores. Mas o meu Senhor morreu por mim, por me amar. Cantamos aqui, não podemos comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Então não me importa o que o mundo diz de mim, me importa o que a Bíblia diz de mim, que eu sou pecador, mas sou amado, que eu não mereço, mas ganhei, que eu não fiz nada, mas Ele fez tudo. Me importa o que a Bíblia diz de mim. Eu quero ser o que a Bíblia diz de mim. Versículo 28. Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, fez ele, Jesus, menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Então, quando se aproximou da cidade, Jesus fez menção de passar. E aí eu queria dizer o seguinte também, o fato de Deus ter um plano para as nossas vidas, o fato de Deus mandar nas nossas vidas, o fato de Deus ter o controle das nossas vidas, não tira de nós a nossa responsabilidade de manifestar interesse nele. Tipo, se os discípulos não falam nada, Jesus ia embora, ia partir para outra. Então Jesus esperou que ele dissesse, calma aí Jesus, fala um pouco mais da Bíblia para a gente. Está tão bom, fica mais aqui. Entra aqui em casa, passa a noite. Então assim, o fato de Cristo ter tudo sob o controle não exime eu e você de demonstrar interesse por Ele. Olha Jesus, eu quero mais, eu quero aprender mais, eu quero ouvir mais, eu quero senti-lo mais, eu quero conhecê-lo mais. Eu estou insatisfeito com essa vida que eu tenho vivido. Acho que eu posso viver mais. Então eles demonstram esse interesse. E o texto diz que Jesus prontamente entra. Eu tenho certeza que não vai ser diferente nem na minha nem na sua vida. Já falei um pouco sobre isso aqui. Escutei algumas vezes, por alguns lugares que passei, que eu era muito jovem. E alguns viam isso com um olhar de preocupação. Contudo, irmãos, não que habite alguma coisa boa em mim, mas eu disse para Jesus, Jesus, entra, me explica mais, me ensina mais, eu quero mais. Independente da minha pouca idade, ele fez aquilo que compete a ele fazer. Não porque em mim residia bem algum. Mas ele disse, vou lhe ensinar. Então, não interessa quantos anos você tem de igreja, quanto tempo você tem de igreja, quanto tempo você tem de convertido, se você tem faculdade ou não tem faculdade. Interessa o interesse que você tem demonstrado para com o seu Senhor. O tamanho do seu interesse vai revelar o tamanho daquilo que ele vai depositar na sua vida. E de quanto você vai crescer em intimidade com ele. Mas se o seu interesse é zero, você vai viver uma vida mesquinha, uma vida rasa, uma vida levada por qualquer vento de doutrina. E toda vez que um problema chegar na sua vida, você vai se abater. Então, atente para isso. Jesus é soberano, mas ele deixou a critério dos discípulos convidá-lo para entrar e convidá-lo para participar mais da vida deles. Insista com Jesus, queridos. A Bíblia nos diz que a gente deve pedir, bater e buscar incessantemente. Que se bater, abrir-se-vos-á. Se buscar, acharemos. E se pedirmos, Ele vos concederá. Temos a nossa participação, temos a nossa parcela nisso. Mas às vezes a gente é negligente. Vamos lá, versículo 30. E agora que fica maravilhoso. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram
mas ele desapareceu da presença deles. É maravilhoso, mas é engraçado. Confesso que só agora de tarde que eu percebi que hoje era ceia e que esse texto tinha essa parte sensacional da ceia. O texto diz que Jesus entra e que prontamente prepara uma ceia. Claro que não deveria ser uma ceia semelhante à nossa, deveria ser uma ceia mesmo, uma comida, um banquete, uma refeição. E antes da ceia, o texto diz que Jesus abençoou o pão, que ele simplesmente deu graças. E quando ele dá graças, aqui está dizendo que ele orou. Então, eu não sei se foi a maneira de partir o pão, porque Jesus já tinha partido o pão dias antes de ser crucificado e traído. Eu não sei se foi na hora de orar ao Pai que eles falaram a ele. Eu não sei se foi na hora de Jesus partir o pão, eles olharam os furos em suas mãos. Eu não sei, eu sei que de repente o texto diz, o reconheceram na hora da ceia. Os olhos se abrem. E fica engraçado, porque eles levaram esse tempo todo para reconhecer, e quando eles tiveram um gostinho de reconhecer, o texto diz, e Jesus desapareceu. A vontade de encontrar Jesus no céu e falar, pô, Jesus, está de brincadeira? Pô, tempão caminhando com a gente não reconhece. Quando a gente reconheceu o Senhor, mete pé. Não dá, gente. Poderia ter ficado um pouquinho mais, Jesus. Mas Jesus simplesmente sai. Mas algo acontece de forma sobrenatural, queridos. E aí, de novo, eu quero chamar a minha, a sua atenção. Eu não sei como anda a sua vida. Mas quem sabe hoje, não porque o pão que está ali, ou o suco de uva que está ali, tem algum poder. Mas quem sabe hoje, quando você se achegar a Jesus, durante essa ceia, a minha oração é que seus olhos se abram, de forma tal que você veja Jesus como você nunca viu. Ou se um dia você já viu e a sua vista ficou embaçada, que você volte a vê-lo. Porque isso é maravilhoso. É maravilhoso. Então o texto diz, ao partir do pão, eles o reconheceram e ele desapareceu. Não dá para explicar com mais detalhes. Eu só sei que o meu desejo é que ele continue aparecendo todas as vezes que o buscarmos. Todas as vezes. Versículo 32. Vamos ver como continua. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? O que me deixa mais alegre aqui é que eles dizem assim, o nosso coração ardia, o nosso coração queimava, talvez os nossos olhos se enchiam de lágrimas. Por quê? Porque ele pregava a Bíblia para a gente, porque ele explicava a Bíblia. E aí eu retorno àquilo que a gente já falou aqui diversas vezes. Meu irmão, essa igreja vai se ater, enquanto eu aqui estiver, em pregar a Bíblia. Enquanto eu aqui for pastor, essa igreja vai pregar Bíblia para as pessoas. Ah, pastor, mas como é que a gente vai fazer para as pessoas sentirem um arrepio? Como é que a gente vai fazer para as pessoas chorarem? Como é que a gente vai fazer para as pessoas ficarem animadas? Não me interessa, eu vou pregar a Bíblia. E se o coração tiver que ferver, se as lágrimas tiverem que rolar, se você tiver que ficar animado, vai ficar por meio da palavra de Deus. Porque ela é o poder. Ela é o poder para converter, para constranger. É a palavra que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ela que revela o coração. É ela que vai dizer, olha aí, o pastor está falando comigo, não sei nem o que se passa na sua vida. Mas você vai ver, isso está acontecendo na minha vida. Isso aconteceu essa semana. Eu precisava ouvir isso. Então, meus irmãos, o que me deixa muito feliz aqui é quando eles dizem, o nosso coração ardia quando ele pregava a Bíblia. O nosso coração ficava extremamente feliz quando ele falava das Escrituras. E me desculpe a minha franqueza, mas não espere nada de mim além da Bíblia. Nada. Espere nada de mim além da Bíblia. Até porque, repito, não espere nada de mim. Eu poderia dizer assim, espere tudo da Bíblia. Enquanto eu permanecer fiel pregando as Escrituras, eu creio que Deus é poderoso para sustentar essa igreja e fazer aquilo que lhe apraz na vida dos irmãos. Aquilo que lhe apraz. Então, meus irmãos, que o nosso coração possa arder toda vez que a palavra de Deus for pregada. Toda vez que a gente lê, toda vez que a gente medita, até porque, convenhamos, no domingo você tem a mim para explicar a Escritura. Mas quando você está na sua casa, irmãos, é claro que às vezes podem gerar dúvidas, você pode me ligar para tirar essa dúvida, como alguns fazem. Mas você tem o Santo Espírito dentro de você.
Você tem o autor da Bíblia dentro de você, então leia ela em casa e ele vai te explicar as Escrituras. Seu coração vai arder, como eu às vezes estou aqui preparando. Queridos, eu já preguei esse texto aqui umas 5 vezes. E ainda hoje, às vezes, os meus olhos se enchem de lágrimas quando eu estou pregando esse texto. Umas 5. Eu li umas 200 páginas para escrever o que eu estou falando aqui para vocês. Umas 200. E hoje de tarde, quando eu estava lendo, eu falei, gente, Jesus parte o pão e hoje a gente tem ceia. Então, assim, leia a Bíblia. E deixe Deus falar. Talvez você não seja, repito, tão teólogo, tão profundo, quanto tudo que eu li para chegar aqui e trazer profundidade. Mas deixe Deus falar com você. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Vamos seguir? 33 ao 35, diz assim. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros que estavam com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu para Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então eles correm e voltam para Jerusalém. A maioria dos teólogos dizem que já era noite, tanto que eles falaram para Jesus, fica com a gente porque já é noite e não convém que você continue caminhando à noite, então entre e passe a noite com a gente. O texto diz que a maioria dos teólogos dizem que ele levava horas para voltar para Jerusalém de caminhada, e eles voltam. A notícia era tão boa, aquilo que fervia no coração deles era tão bom, que eles não puderam esperar na semana que vem. Eles falaram, tem que ser agora. Vamos voltar agora para Jerusalém. É como se eles dissessem, na verdade não deveríamos nem ter saído de lá, porque a promessa era que nós devíamos ficar lá até que ele ressuscitasse. Então vamos voltar. E eles voltam num pique, e aí eu fico pensando, né? Pense você, eles foram conversando e lamentando sobre tudo que tinha acontecido. Imagina a conversa da volta agora, completamente diferente, no mesmo dia. Foram lamentando e devem ter voltado muito empolgados. E quando eles chegam, os discípulos não esperam nem eles abrir a boca. Os discípulos dizem, o Senhor ressuscitou, apareceu para Pedro. Os discípulos não deixam nem eles falar. E aí acho que a ficha começa a cair. As mulheres falaram a verdade. Os anjos falaram a verdade. Jesus falou a verdade. Os profetas falaram a verdade. Ele ressuscitou. Então, o texto diz que os discípulos não deixam nem eles abrir a boca. E depois o texto termina dizendo que eles começaram a contar tudo o que aconteceu e como que eles reconheceram Jesus no partir do pão. Então, queridos, aonde havia trevas, começa a brilhar uma luz. Aonde havia desesperança, começa a brotar esperança. Aonde havia desespero, começa a brotar agora confiança de que as promessas de Deus iriam se cumprir na vida daqueles homens e daquelas mulheres, como eu e você, fracos, frágeis, inconstantes, pecadores, mas eles perceberam, era tudo verdade, era tudo verdade. Era como se eles estivessem cantando aquele louvor que diz, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena tudo que eles passaram. Não saíram ilesos, tomaram várias retribuições, erraram várias vezes, e não é diferente na minha e na sua vida, mas no final, eles terminam percebendo que a ressurreição era motivo de glória, alegria, louvor e ação de graças. Porque ele vive, não é isso que a gente canta? Eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Aleluia. Vamos terminar? 4 aplicações rápidas. A primeira, você percebe que esses 2 discípulos estavam conversando sobre Cristo. Era uma conversa desanimada, mas eu queria chamar a atenção que a conversa sobre Cristo, ela é muito válida para a nossa vida. Então, meus irmãos, quando você tiver um tempinho, quando você estiver com alguém, quando você estiver com um irmão em Cristo, eu sei que hoje em dia a gente tem falado muito sobre política, muito sobre futebol, mas quando possível, quando puder, fale sobre Cristo, converse sobre Cristo, converse sobre as coisas que Cristo tem feito na sua vida e na vida daqueles que você conhece. Porque é bênção. Esses homens falavam sobre Cristo e foram abençoados quando conversavam sobre Cristo. Segunda aplicação, a gente já percebeu, já falei sobre isso, os discípulos tinham um fraco e imperfeito conhecimento da palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu acredito que passagens como essa servem para chamar a nossa atenção para que a gente não cometa o mesmo erro, ser fraco e ignorante com relação ao conhecimento da palavra de Deus.
Terceira aplicação, já fiz muito essa aplicação aqui na igreja, quero só repetir, a gente percebe aqui que todo o Antigo Testamento revela, aponta e fala de Jesus Cristo. Tudo que você imaginava no Antigo Testamento aponta para Jesus. Já falamos sobre isso. José aponta para Jesus, tudo aponta para Jesus. Então, quando você lê o Antigo Testamento, lembre-se de que ele é sombra daquilo que haveria de vir. Jesus Cristo. E o último aqui, que aí eu quero também chamar a sua atenção como igreja, você percebe que no momento de dificuldade, no momento de tristeza, desânimo, luto, trevas, tribulação, os discípulos estavam unidos. Tanto é que os 2 discípulos de Emaús vão embora, mas eles sabiam exatamente onde encontrar os outros apóstolos. E não só os apóstolos, porque o texto diz assim, e acharam reunidos 11 e outros com eles. Então, o que eu quero chamar a sua atenção como igreja, meu irmão, a gente tem que estar unido, independente do que a gente estiver vivendo. Você está ruim aqui na igreja, junto com a família em Cristo Jesus que Deus nos deu, vai ser 1000 vezes pior se você estiver sozinho lá fora. Então esteja junto, conte com seus irmãos. Eu sei que às vezes você não quer abrir muito o seu coração, nem contar muita coisa da sua vida. Eu entendo que algumas pessoas não gostam, mas conte com os irmãos para orar, peça oração, peça apoio, peça consolo, peça conforto, conviva. Frequente a casa dos seus irmãos, querido. Convide os seus irmãos para estar com você. Frequente as atividades da igreja. Esteja junto, porque isso é muito importante. Você vê, esses homens estavam destroçados, mas eles estavam juntos. Eles não abandonaram uns aos outros. Ah, pastor, mas os 2 discípulos cometeram um erro. Como eu disse, estavam indo para onde não deveriam. Tanto é que eles voltam na mesma hora. E a gente vai pregar semana que vem. Jesus vai aparecer e vai dizer só, permaneçam aí. Permaneçam juntos. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Até que do alto eu envie o Espírito Santo sobre vocês. E que vocês sejam revestidos do poder. Então, irmãos, eu sei que a igreja não é perfeita. Eu sei que a igreja tem um monte de problema. Eu sei que assim como você, o irmão que está do seu lado também tem problema. Tem dia que ele não acorda bem. Tem dia que ele não está legal. Tem dia que ele não está muito alegre. Tem fases da vida dele que ele não está muito bem. Mas melhor é estar aqui do que estar lá no mundo, sozinho, como alguém indefeso, pronto para ser tentado, provado e destruído por Satanás. Não se afaste da comunhão. Não se afaste da igreja de Cristo Jesus. Se você entende que essa foi a igreja que Jesus te colocou, que essa é a igreja que hoje convém que você faça parte dela, que é aqui que Cristo te quer hoje, não sei o dia de amanhã ou daqui a um tempo, faça o máximo para amar e ser amado. Faça o máximo para ajudar e ser ajudado. Faça o máximo para se envolver. Faça o máximo para conhecer a igreja na qual você faz parte. Esteja junto. A Bíblia diz que é melhor serem 2, não é? Amós 3,3 diz isso. É melhor serem 2 do que 1. Porque se um cair, o outro levanta. Na verdade, Amós 3,3 diz, andarão 2 juntos, se não houver acordo entre eles. E aí, mais na frente, Amós vai dizer que é melhor serem 2 do que serem 1, porque se um cair, o outro o levanta. Então, meu irmão, ninguém aqui nessa igreja está livre de ter problema. Ninguém aqui nessa igreja está livre de cair. Mas eu tenho certeza que se você estiver no nosso meio, nós faremos o possível para te ajudar a levantar. Nós faremos o possível para te ajudar a passar pelo seu problema. Talvez o máximo que a gente possa fazer é chorar junto com você, mas nós vamos chorar. Talvez o máximo que a gente possa fazer é sentar e ouvir o seu problema. Mas a gente vai sentar e vai ouvir o seu problema, porque hoje é você, e amanhã pode ser na minha vida e na vida de qualquer um dessa igreja. Amém, queridos? Deixa eu chamar o louvor.